Olá, está começando mais um episódio do Supercast na temporada 2025. Você sabe, esse é o mês das mães, um mês bastante especial, e nós não poderíamos iniciar esse programa sem uma temática que está completamente alinhada ao mês de maio, que é o mês das mães. Então hoje eu vou receber aqui no podcast, no nosso Supercast, Sandra Gama, ela que é empresária supermercadista, é mãe, diretora de marketing do Favorito Supermercados, é do conselho, enfim, uma mulher multifacetada, de fé, e hoje vai contar um pouco aqui da sua história no Supercast. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada, Wender, pelo convite, por ter lembrado de mim para mim fazer esse podcast aqui, e em especial num mês maravilhoso, Sim. que é celebrando o Dia das Mães, né? É verdade. Eu que agradeço por estar aqui. E aí eu já quero começar perguntando sobre você e o supermercado. Como foi esse encontro? Como foi que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho desse começo de história. Como foi que eu me encontrei com o supermercado? Na verdade, eu me encontrei com meu marido, né? Primeira vez que a gente se encontrou, eu sabia que o Vinícius era comerciante. Na verdade, não era nem um mercadinho ainda, ele vendia só ovos. Estava ali iniciando, colocando algumas coisas, né? Algum feijão, Sim. arroz, montando mesmo já um mercadinho. E aí foi quando eu conheci Vinícius. Eu também tinha uma lojinha de calçados, de perfumes. E eu já tinha também o meu negócio, né? Apesar de ter 16 para 17 anos ali, foi quando eu conheci ele. E aí, quando eu conheci Vinícius, a gente começou a namorar. Passamos aí um tempo namorando, 5 anos, e foi quando a gente casou. E aí, quando eu estava na semana do casamento, ele me chamou e fez a proposta. Olha, me apresentou o mundo do supermercado. Que é fascinante. Pois é. E aí ele disse, olha, eu já ajudava ele, né? De vez em quando eu ia lá, finais de semana, e fazia umas entregas. Uhum. Então, ele me fez o convite. Sandra, deixa a lojinha e vem trabalhar comigo, que eu acho que se a gente juntar essa força, vai ser muito melhor, vai ser muito mais... vamos dizer assim, mais rico para nossa família do que a gente ficar separado. E realmente foi a melhor proposta. E aí foi bem interessante, porque eu viajei em lua de mel, e essa viagem de 5 dias, quando a gente voltou, eu nunca tinha entrado no supermercado, nunca tinha trabalhado em supermercado. Quer dizer, eu fazia alguns serviços ali com ele, mas era de entrega, né? Que ele também tinha um atacado. Eu não conhecia aquela loucura de abastecer, de mudar preço todos os dias, de trocar. E aí a gente estava na época do cruzado, aquela mudança que você tinha que trocar preço todos os dias, né? Inflação lá em cima. Inflação lá em cima, exatamente. E aí, quando eu cheguei de lua de mel, ele me entregou uma chave. Foi aí que eu comecei, foi aí que eu me encontrei com o supermercado. Me entregou uma chave de uma loja nova que ele estava abrindo em Parnamirim. Olha só. E aí, meu Deus, quando eu entrei nessa loucura de preço, teve uma semana que eu tô dizendo que isso foi bem no iniciozinho que aconteceu do meu trabalho, dessa história com o supermercado, né? E aí ele chegou lá e viu um ovo que tava bem baratinho. E eu tava dizendo para ele, Vinícius, olha, a gente tá vendendo muito ovo. É tanta gente, a loja tá lotada, o povo tudo atrás desses ovos. E aí ele foi olhar, ver como é que tava a loja que eu estava gerenciando. Quando ele chegou lá, que ele viu o preço do ovo, meu Deus, era tipo assim, já estava 4 vezes mais o preço, e eu vendendo pelo mesmo preço, isso em uma semana. Aí, Sandra, por isso que o povo tá louco pelo ovo, porque você não trocou o preço. Eu digo, olha só. E já mudou, Sandra, tá mudando todo dia. Então, assim, foi essa loucura, assim, eu já entrei no supermercado, já sentindo o impacto do que eu digo que o supermercado, hoje eu posso dizer, né? Ele é um dos negócios mais ricos em tantas coisas que a gente pode aprender e crescer, mas também é um dos mais complexos, porque são várias lojas,
vários contextos dentro de um negócio. Vários setores, então, vários setores complexo mesmo, né? exatamente. Você é mãe, empresária, e eu imagino que não é nada simples, né? Conciliar essas duas funções extremamente importantes. E como é o seu dia a dia? De que forma você equilibra? E de que forma você equilibrou, principalmente no começo, onde houve aquela necessidade de uma atenção, né? Enfim, de estar muito próxima do filho. Como era que você equilibrava negócios e maternidade? Assim que eu comecei com o supermercado, com um ano depois eu engravidei, né? Porque foi chegando a lua de mel e já trabalhando no supermercado. E aí, com um ano eu estava grávida e nasceu o Vinícius, meu tesouro, né? Um beijo para ele, que ele vai estar me ouvindo aí, uma bênção de Deus na nossa vida. E aí, quando ele nasceu, eu vi aquela responsabilidade que eu agora tinha, né, com ele. Então, como foi que eu conciliei entre filho e empresa? Eu era comercial, eu sempre fui comercial, saí agora, voltei para o marketing, né? Também nunca deixei de ser marketing. Mas, então, como eu era do comercial, eu atendia muita gente, eu tinha os leilões, né? Toda segunda-feira, religiosamente, eu estava ali no leilão, eu fazia Ceasa, mas eu fiz uma coisa. De manhã ele estava na escola e à tarde, se ele não estivesse em algum esporte, ele estava comigo. Então, eu abracei meu filho, trouxe ele para dentro do supermercado comigo. Então, tem muita gente que hoje vê Vinícius no supermercado, ele já é um rapaz, e diz, eu lembro de você, viu, no colo da sua mãe, eu fazendo leilão e você lá, brincando com alguma coisa, mas você estava lá. Então, assim, eu assumi a responsabilidade também de mãe, porque eu não ia perder meu filho por nada, então eu estava com ele, eu trazia ele para perto, eu fazia questão de buscar na escola, de pegar na escola, eu e Vinícius, né? E ele sempre esteve muito perto, sempre. Final de semana, Vinícius, quer ganhar uma gorjeta, quer ganhar uma mesada, escolha um setor do supermercado para você ficar no final de semana. Aí ele escolhia a padaria. Ele amava a padaria. Que massa! Hoje ele é casquinha de siri na padaria. Tu faz questão, né? Tem uma colaboradora junto com a gente aqui, nossa querida Natália tá ali, ela tá ouvindo, ela sabe, ele faz questão de provar os pães, os bolos, porque ele é fã da padaria. Eu sou suspeita a falar, porque meu pai é padeiro, então assim, então, um ambiente mágico. Vinícius viveu o supermercado, a nossa história não tem como ser, a nossa vida, ela não tem como ser separada, né? Uma outra coisa que foi muito importante nessa questão de eu ser mãe e ser empresária foi o dia que eu encontrei Jesus na minha vida, porque nesse dia, aí foi quando eu entendi a minha responsabilidade com aquela criança. Sim. Que eu tinha uma responsabilidade não somente de ensinar ela o trabalho, né, a ter um meio de vida, porque o nosso trabalho é um meio de vida, mas também de ela ter uma vida com Deus. E aí foi que eu trouxe ele para perto. Que lindo, incrível essa história, viu? A gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando, o dia inteiro conversando. E aí, você é uma mulher que tem uma presença bastante forte, você é dinâmica, gosta de conversar com a equipe, clientes, família, sempre está ali caminhando nos mais diversos meios, conversando com as mais diversas pessoas. Como é que essa versatilidade influencia no seu estilo de gestão? Trabalhar com pessoas, eu acho que eu nasci para isso, para trabalhar com gente. Porque a gente aprende, eu aprendo no supermercado, eu não falei, mas eu também participo de um Ministério de Mulheres, que se chama Mulheres de Fé. Faço parte também da igreja e a gente percebe que nós somos uma pessoa, a mesma pessoa, onde a gente está. Então a gente aprende muito a lidar com as pessoas, com quem elas são, Sim. os sonhos que elas têm, né? O quanto a gente pode acrescentar na vida delas, o quanto que a gente pode influenciá-las. Às vezes, dando um exemplo aqui do que eu estou falando, às vezes a gente chega com um colaborador que nos procura e diz assim, olha, eu queria encontrar um rumo, eu queria, eu não sei, parece que ele não está acreditando naquilo que ele faz, né? E aí a gente dá para ele um norte, a gente olha para ele e diz, olha, mas eu acredito em você, eu sei que você pode mais. Por que você não faz uma faculdade? Por que você não estuda? Você parou de estudar? Ah, parei. Então, por que você não faz uma faculdade? Por que você não procura algo mais para acrescentar na sua vida? Então, trabalhar com pessoas é isso. Independente de vender arroz, feijão,
carne, você precisa se relacionar e fazer com que aquelas pessoas sejam melhores, que elas cresçam no ambiente de trabalho. Quantas vezes eu conversei com mulheres na minha mesa e disse, olha, vou me separar. Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você não vai separar. Vai separar por quê? Não, por isso. Não, e aí a gente conversa e a pessoa... Aconteceu isso já, né? E hoje eu vejo essa pessoa casada, está ali, firme com o marido. Então, trabalhar com pessoas é isso, é influenciá-las. Influenciá-las por o caminho do bem, pelo melhor caminho, Sim, né? Incrível. E aí, falando um pouco novamente de supermercado, que aí a gente faz esse ping-pong bem bacana aqui, Sandra empresária, Sandra mãe. Hoje em dia, como é que você enxerga assim, os maiores desafios no setor do supermercado? Imagino que a gestão de pessoas é um desses pilares, né? Pelo que a gente escuta, pelo que a gente conversa. Mas eu queria ouvir de você. Quais são os maiores desafios hoje que você vê no supermercado? Sem dúvidas, o primeiro desafio, e eu vou dizer duas coisas aqui que podem parecer antagônicas, mas o primeiro desafio é trazer essas pessoas para perto, é fazer com que elas tenham a sua visão. Quando eu digo a sua, é a da empresa, Sim. né? Vamos falar do favorito, que tem a visão do favorito, que tem a cultura do favorito, que tem a essência do favorito. Então, um dos nossos maiores, vamos dizer, anseios e esforço é de colocar essa essência do favorito, porque cada empresa ela tem uma essência, né? Toda empresa ela é como se fosse uma pessoa. Sim. E nosso maior desafio é colocar isso neles, né? Como que a diretoria agiria nessa situação aqui na loja, no movimento de uma quarta e quinta-feira, uma situação de um cliente, como é que eles agiriam? Sim. E isso é o maior desafio, é a gente colocar quem é de fato o favorito, que hoje a gente tem aí, eu acho que a gente agora, né, com a abertura do atacado, a gente vai para 1.000 colaboradores. Olha só. 1.000 colaboradores diretos. Então, como inserir em cada colaborador a essência dessa empresa maravilhosa que se chama Favorito? Esse é o nosso maior desafio. Quando eu disse que podia ser uma coisa antagônica, um outro grande desafio é a tecnologia. Sim. Né? A tecnologia, a inteligência artificial, que a gente pensa que não vai utilizar pessoas, mas nós vamos sempre depender de pessoas. Essa é uma visão nossa, é o que a gente vê por aí. Mas como também acompanhar essa loucura da inteligência artificial, inclusive meu marido tem dito, vem uma tal de uma energia quântica aí, né? Algo muito mais profundo do que a inteligência artificial. Então, como a gente acompanhar essa tecnologia que é tão rápida, tão louca, mas eu acredito, a gente até tem uma resposta para isso, né? Eu acredito que quando a gente faz o que faz com amor, com dedicação, com empenho, confiando em Deus, tudo vai fluir e vai chegar no seu objetivo. É verdade. E é isso que a gente acredita. E eu também acredito. E agora a gente dá uma pausa para o nosso patrocinador, que é o Sincovag, é aquele momento em que a gente agradece, que fala aqui do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Norte, que além do seu papel institucional, atua diretamente na defesa do supermercadista e é responsável pela convenção coletiva de trabalho em todo o estado. Esse é o nosso patrocinador, o Sincovag, que sempre está conosco aqui no Supercast. Então, muito obrigado, Sincovag, por estar aqui conosco. E vamos agora para um bloco que se chama Perguntaram para você. São perguntas que as pessoas fazem e aí você vai responder aqui agora. Uma seguidora quer saber, você acha que ser mãe te tornou uma gestora diferente? O que a maternidade te ensinou que hoje faz parte da sua vida profissional? Essa resposta aí sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Ser mãe já me tornou uma pessoa diferente. Eu era uma Sandra antes de Vinícius e depois de Vinícius foi o meu primeiro filho. Eu sou outra pessoa, né? Então, assim, Deus, ele na sua sabedoria,
ele sabe que entende, ele sabe que você ser mãe, o fato de você dar à luz a uma criança e você olhar para ela e ver ela completamente ali é um pedaço de você, né? Uma Dependendo vida, né? de você, é uma vida, exatamente. E é uma ligação para a vida toda, né? Para toda a vida, para a eternidade. Então, com certeza, mudou a minha forma de ver depois que eu fui mãe. Então, ser mãe para mim, hoje eu me sinto como a mãe do favorito. Então, ser mãe para mim, eu aprendi com o Vinícius também que tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, eu recebo e cuido como se fosse uma mãe. Sim. Então é por isso que alguns lados favoritos dizem assim, você é a mãe favorita. É isso mesmo. Sim. Porque eu olho ali para aquela empresa como um filho que o Senhor realmente confiou para a gente cuidar. E é muita gente envolvida. Imagina, né? imagina mil muita gente colaboradores. Nisso, é uma responsabilidade muito grande. São bênçãos, né? Tudo que Deus coloca em nossas mãos são bênçãos e a gente tem que zelar e honrar. E eu acredito que você faz isso muito bem. Exatamente, bênçãos de Deus. E aí vem uma outra pergunta aqui. Quais foram os seus maiores desafios nos primeiros anos de negócio e como você lidou com eles sendo mãe ao mesmo tempo? O maior desafio do negócio era a presença, né? Porque quem trabalha com negócio, com varejo, de uma certa forma, todo empresário, ele precisa estar presente na empresa, né? Ele precisa estar lá. Então, o maior desafio era conciliar esse tempo que eu tinha que dar de qualidade para o meu filho, mas também eu tinha que dar um tempo na empresa. E aí, eu já lhe disse qual foi a estratégia. A estratégia foi trazer ele para perto. E deu muito certo, né? Porque hoje ele que tá agarrado lá com o supermercado. Tá vendo? Então, assim, foi. Na verdade, uma direção de Deus, né? Então, Deus, ele sempre esteve em tudo, nos guiando, nos orientando. E eu converso muito com ele, é por isso que eu creio que tem dado certo, por causa do Senhor. Sim, com certeza. Você acredita que existe um olhar diferente da mulher no comando de um supermercado? Que tipo de sensibilidade faz a diferença na prática? Deus, quando fez o homem e a mulher, ele já fez a mulher com uma vamos dizer assim, ela é um complemento, né, do homem. Ela ajuda, é uma ajudadora. Então, onde tem uma mulher, a parte dela, aliás, onde não tem uma mulher, a parte dela vai ficar em falta. Então, assim, no supermercado, falando assim, trazendo, né, para o nosso dia a dia, hoje a gente trabalha o supermercado já é um ambiente que tem muito homem, né? Então, assim, hoje na nossa reunião de gerência, hoje a gente já tem muitas mulheres que são gerentes, a gente tem a nossa gestora de padaria, e a gente percebe que onde elas estão, elas são muito mais focadas. Elas são mais, me perdoem os homens, eu sei que vocês têm foco, viu? Mas o foco de vocês talvez seja para outras coisas. E assim, até coisas muito importantes. Mas o olhar da mulher, ela é mais detalhista. Sim. Ela é mais, ela sabe empreender como se fosse um jardim, sabe? Cuidando daquilo diariamente, colocando uma cor, colocando uma planta. A gente percebe que quando a mulher está, a gente sente um ar diferente, de cuidado mesmo. Eu acho que isso é da essência da mulher, né? É o brilho que ela faz, né? Pois é. O homem já é mais aquela fortaleza, né? Do apoio, da fortaleza, da visão. Eu digo, trazendo isso para o nosso dia, meu marido, ele é um visionário. Ele tem uma visão, eu digo, tem coisa que você vê que eu não consigo ver, mas eu acredito, eu creio, porque se for para usar a fé, aí eu tô aqui para pegar junto, né? Mas ele tem uma visão grande, assim, de visionário. Mas tem coisas que a gente, mulher, que vai lá e faz, né? Então, ele tem a visão e a gente vai e floreia a visão dele. Então, são os detalhes que fazem toda a diferença. Pois é. E sem eles, né, vai fazer falta. Exatamente. E qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até aqui e como você encontrou forças para seguir em frente? Mais difícil da minha trajetória? Como mãe, como empresária, ou as duas coisas? Não, a gente teve vários momentos difíceis, mas como empresária, né, o momento mais difícil que a gente teve, assim, falando de comércio, de loja, foi quando a gente quebrou. Que aí foi quando eu precisei realmente usar a minha fé, né? Eu e meu esposo, a gente usar a fé
conversar com Deus e perguntar para Deus se era aquilo mesmo, se era para a gente continuar, se Ele estava naquele negócio, né? Porque você sabe que Deus podia ter outra coisa para a gente, né? E aí foi quando a gente foi realmente se aproximou mais de Deus para entender. Porque, tipo assim, a gente chegou num ponto que o que tinha não pagava o que estava devendo. E aí foi quando a gente foi buscar a Deus, dizer, Senhor, Tu estás conosco, e Jesus respondeu imediatamente, eu estou aqui, vai dar certo. E aí foi onde a gente foi buscar força, foi em Deus, por isso que eu digo que o favorito é um negócio de fé, a gente tem uma história, e essa história é com Deus, né? E a gente foi buscar a Deus, eu peguei a Bíblia, pedi a Deus uma resposta, Deus me disse que estava conosco, né? Eu me lembro até do versículo que Ele me deu, e falava de crescimento, de projeção, habitar em casas, de edificações. Eu disse, meu Deus, como é que o Senhor fala de edificação se a gente está numa situação dessa? Não posso comprar nenhuma cadeira, quanto mais edificar. E a gente vê que a gente acreditou naquela palavra e a gente continuou. Então esse foi um momento mais difícil, mas hoje eu vejo a palavra de Deus se cumprindo. Nós continuamos ao longo desses 33 anos, que é o tempo que eu tenho casada, edificando. Então Deus é fiel e esse foi a parte mais difícil no supermercado. É uma dificuldade todos os dias, mas com essa palavra a gente vai em frente, a gente sabe que o favorito é uma empresa que ainda vamos escutar muitas histórias dele por causa que Deus está conosco. Olha aí, gente, que lindo, que incrível essa história, né? E no mês das mães não poderia ser uma história mais fortalecedora para você mãe, para você que é empresária, para você que está nos acompanhando, ouvindo ou assistindo. Tá vendo? É possível, vale a pena, com fé e perseverança, tudo dá certo. Sandra, nós estamos nos encaminhando para o final, mas antes temos um joguinho rápido. Sim. Eu vou te perguntar e você vai responder assim de forma mais direta, em frase ou em uma palavra, tá bom? Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um hábito que te ajuda a organizar a rotina. Oração. Uma palavra que define a mulher mãe supermercadista. Pra cima. Um conselho que você daria para mulheres que querem empreender, que são mães, que estão nesse começo de jornada. Que elas acreditem que elas têm potencial para fazer tudo que elas sonharem fazer. Você é capaz de ser mãe, de ser empresária, de estudar e de cumprir com toda a missão que o Senhor colocar no seu coração. É só você acreditar em Deus e em você, que você pode, porque nós podemos. É verdade, nós podemos tudo, né? Acreditando, sonhando. Sandra Gama, ela que é empresária supermercadista, mãe, diretora de marketing do Favorito Supermercados, é do Conselho do Supermercado, está sempre aqui na Surne também, faz parte da nossa diretoria, está junto aqui conosco. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória como mãe, como empresária. De fato, é uma inspiração para todos nós e espero que seja para você também que está assistindo e ouvindo a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Wendel. Obrigada a todos também que fazem parte da Surne, né? Dessa organização aqui maravilhosa, que realmente estamos presentes, faz parte da equipe das mulheres, isso, né? E eu quero agradecer a vocês, muito obrigada por todo o apoio e obrigada a você em especial, pelo convite. Gostei muito de conhecer, foi um prazer. O prazer é todo meu. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, já sabe, nós nos encontramos no próximo episódio do Supercast.